Dando seguimento, então, à correção, vamos para a questão 5. Analise as assertivas a seguir sobre os poderes administrativos, tópico, então, previsto no edital. Tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas. Tá, mas quem? Quem? Ah, tá, poder hierárquico. Agora sim, agora entendi. Poder hierárquico. Tem por objetivo ordenar, coordenar, corrigir as atividades administrativas? Perfeito. Né? Controlar, fiscalizar, coordenar, né? Dar ordens, tudo isso está dentro da ideia de poder hierárquico. Dele decorrem faculdades implícitas, tais como delegar e avocar atribuições. Perfeito. Delegar e avocar atribuições está dentro daquela ideia de poder hierárquico. Também, sem problema algum. Fundamenta a punição dos servidores. Na verdade, o que fundamenta a punição dos servidores é o poder disciplinar, né? E não propriamente o poder hierárquico. Claro que o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Eu só posso falar em poder disciplinar depois do poder hierárquico. Então, primeiro preciso me estruturar para depois falar em punição. Mas o que fundamenta a punição não é propriamente o poder hierárquico, é o poder disciplinar. Tá? Então, a 3 não vai dar. É inerente ao chefe do executivo. Chefe do executivo, o que é inerente ao chefe do é o poder regulamentar, né? E não o poder hierárquico. Então, apenas 2 corretas. Eu considero a 5 uma questão fácil. Tá? Não achei muito difícil a 5. Uma leitura, né, rápida ali de poderes, eu acho que você poderia resolver. Bom, 6. Bom, polícia administrativa, poderes a gente sabia que ia cair várias, né? Então, assim, ó, 2 de atos, né, caiu. 2 de poderes, caíram. Responsabilidade civil. Então, o número das questões a gente mais ou menos acertou. Não caiu nenhuma de princípios, mas a 1 poderia ter sido de princípios, né? Então a gente mais ou menos trilhou um bom caminho, assim. Poder de polícia administrativa é exercido pelas 3 esferas estatais, em face da descentralização político-administrativa, União, Estados, municípios, né? Tá? Decorrente das competências constitucionais. Sobre esse poder é correto afirmar: não há poder de polícia delegado. Há poder de polícia delegado. Está até na obra do Eli. Existe o poder de polícia originário, que está na Constituição, e existe o poder delegado, que é aquele em que esses que têm o poder de polícia originário delegam as pessoas de direito privado ou a terceiros. O STJ, não é o caso aqui, mas o STJ já julgou constitucional a delegação de parte do poder de polícia de trânsito, por exemplo. Então, não há, não existe poder de polícia delegado? Existe. A obra dele, inclusive, diz que é delegável. Tá? Bom, não há discricionariedade. Nossa, né? A discricionariedade é a essência do poder de polícia. A essência do poder de polícia é um dos atributos, a discricionariedade. C. O poder de polícia é, por essência, autoexecutório. Por essência, autoexecutório. Inclusive no tocante à cobrança de multas. Não. Cobrança de multas não. Porque se o terceiro não paga a multa, vira uma dívida, vira execução fiscal. Eu não tenho como ir na conta. Lembra-se, tem algumas exceções à autoexecutoriedade. Privacidade, intimidade financeira, patrimonial. O Estado não pode simplesmente ir lá na minha conta. Ele tem que entrar com uma ação e pedir para o juiz. Juiz, pega o dinheiro da conta dele. Então, ele é, por essência, autoexecutório, mas não no tocante à cobrança de multas. Isso vira dívida ativa à execução fiscal. D. O poder de polícia é, por essência, repressivo. Não. O poder de polícia é, por essência, preventivo, não repressivo. Preventivo. Tá? Preventivo. Por fim, todo ato decorrente do poder de polícia é imperativo.
ou seja, coercitivo. Ontem, conversando com alguns colegas, né, no Instagram, disse, professor, mas será que a 6, né? Aí eu fui de novo para a obra do Eli e tem um trecho, me desculpem, né, que fala então, que eu não sei se eu vou achar aqui muito rapidamente, né? Deixa eu só ver se eu acho lá no sumário, mas que diz exatamente que o poder de polícia é imperativo, né? É coercitivo, assim. Vamos dizer que ele só deixaria de ser... Não, mas ele é impositivo. Né? As imposições se colocam independentemente de manifestação dos terceiros. Né? E o Estado até pode abrir mão, né, e dizer assim, vamos fazer uma consulta pública, vamos fazer uma audiência, né? Mas você chega em casa, a rua está com o lado trocado, né? A direção trocada do dia para a noite. E do dia para a noite tem uma parada de ônibus na frente do seu apartamento, do seu prédio lá. Então, assim, ele é por essência imperativo. Aí o que aconteceu? Eu fui dar uma olhada lá, vou dar uma olhadinha nos poderes, né? E aí a coercibilidade, tá lá no 161, né? Que é imperatividade, coercibilidade, são sinônimos. Então tá na obra do Eli exatamente essa manifestação. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho para vocês. Tá aqui, meios de atuação, não, coercibilidade. Tá aqui. Derrubei de novo. Coercibilidade. É a imposição coativa, olha ali, ó, realmente, olha a afirmativa dele. Todo ato de polícia é imperativo. Admitindo até o emprego da força pública para o seu cumprimento quando resistido pelo administrador. Não há ato de polícia facultativo. Né? Perceba então que ele é enfático com relação a isso. Então assim, gente, pelo apego ao edital, eu sou obrigado a dizer que a E está correta. Gustavo, essa questão tu acha fácil, média ou difícil? Gente, eu acho fácil, a 6. Por que fácil? Porque pelo menos a A, a B e a D estão muito erradas. Assim, diversas vezes errada. A A, a B e a D de Dinamarca, de dinossauro, né? De danoninho, tá muito errado. Você poderia ficar no máximo em dúvida entre a C e a E, no máximo, tá? E mesmo assim a C, se você se lembrasse lá, né, das exceções da autoexecutoriedade, então ficaria com a E. Então assim, ó, de fácil a média, tá? De fácil a média 6, ok? 7. Analise as assertivas no tocante à responsabilidade civil da administração pública. Vamos lá. A ocorrência de prejuízos causados por terceiros pela ausência de prestação de serviços públicos adequados e eficientes enseja a responsabilidade civil objetiva. Ausência, a regra, nos casos de omissão, a regra é subjetiva. Subjetivo. Né? Em casos como ações provocadas por delinquentes ou por multidões. A regra é subjetiva e não objetiva. Então, a ocorrência de danos causados por terceiros pela ausência de prestação é subjetivo. Tá? B. Resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida, mesmo quando, olha só, ausente nexo causal, gente, se não tem nexo entre a conduta, não interessa se ele é foragido ou não do sistema prisional, se não tem nexo entre a conduta desse delinquente, né, desse foragido, melhor dizendo, desse foragido com o Estado não responde. Então, não resta caracterizada. Não tem nexo. Lembram-se? O que precisa para a responsabilidade civil? Conduta, dano e nexo. O próprio examinador disse que não tem nexo. Ausente o nexo. Se não tem nexo, não tem responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro. Quer saber? Culpa exclusiva de terceiro. É uma excludente de ilegalidade, né, de responsabilidade. Excludente de responsabilidade. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestador de serviço público, é objetiva, relativamente a terceiros usuários e não usuários de serviço público. Falamos na revisão, não me lembro se falamos no aulão, né? Não interessa se eu estou dentro do ônibus ou fora do ônibus, mas eu acho que tem
Lá no aulão até, e no nosso slide da revisão, tinha, né? Terceiros eram usuários e não usuários. Se eu estou dentro do ônibus ou fora do ônibus, a responsabilidade é objetiva. Então, a 3, tá, gente? Apenas a 3 correta. Considero essa questão aí também, olha, de média, fácil a média, assim, nem sei se é média, tá? Fácil mesmo. Porque na 2, que poderia ficar um pouco mais difícil, tá? Se ele não me desse um complemento, a banca me disse ausente o nexo. Bah, daí aí se você contraria isso, né, um próprio elemento do enunciado, fica difícil, tá? Então, 7B. E a última, talvez a última, eu diria então, a última é difícil, então. Vamos dizer que a última é difícil para não dizer que não é, tá? Que só tinha uma difícil. Então vamos dizer que a 8 é difícil. A 1 talvez fosse difícil, mas é difícil porque não estava no edital. Então não posso classificar a 1 como difícil, não estava no edital. Eu vou dizer que é impossível. 8. Considerando o tema controle da administração pública, abrange tanto controle interno quanto externo, qual alternativa está incorreta? O controle de mérito cabe, em regra, à própria administração. Perfeito. Controle de mérito, própria administração, autotutela, e não ao judiciário. Mas, Gustavo, quando é que o controle de mérito cabe ao judiciário? Quando o ato é praticado pelo próprio judiciário. Quando o ato é praticado pelo judiciário, ele faz o controle de mérito. Mas, em regra, quem é que faz o controle de mérito? A própria administração. Perfeito. O controle judiciário é o de legalidade. Né? É o de legalidade. Então, a 1 está correta. O controle finalístico, que é aquele que a administração direta exerce sobre a indireta, é sempre limitado e externo. Esse externo, eu fui na obra do Eli para ver se estava certo. Tá? Explico por quê. Existe a administração pública direta e existe a administração pública indireta. O controle que a administração direta exerce sobre direta, a gente já conversou. Controle finalístico, ou controle tutelar, ou supervisão ministerial. Tá? Não há hierarquia entre eles. Eles são vinculados. Pois bem. Mas os dois estão no poder executivo. Estão no poder executivo. Tá? Eu posso fazer uma leitura de que esse controle é interno, porque está dentro do poder executivo. Ele não saiu do poder executivo. Posso fazer essa leitura. Mas o Eli, assim como, se não me engano, José dos Santos Carvalho Filho, diz que esse controle é externo. Por que é externo? Porque eles olham só essa estrutura. Eles não olham essa estrutura maior. Eles olham só a estrutura menor. Então, quando a administração direta exerce controle sobre a indireta, ele diz que é externo. Entendeu? E o Eli diz isso, está exatamente isso no livro dele. Então, eu sou obrigado a te dizer que está correto. Via de regra, o controle externo é exercido por um poder que não o que emitiu o ato. Poder legislativo, poder judiciário, frente ao poder executivo. São poderes que estão externos a quem realizou o ato. Então, é controle externo. Na teoria, eu posso considerar esse controle interno, porque ele está dentro do poder executivo. Posso. Mas eu tenho dois autores. Adivinha? Eli e José dos Santos Carvalho Filho, no caso Eli, diz que é um controle externo, ilimitado. Então, a 2 também está correta, em razão da obra referenciada. O controle de legalidade ou legitimidade pode ser exercido pela própria administração, pelo Poder Judiciário e, em alguns casos, pelo Legislativo. Gente, bem tranquilo, tá? Lá na Constituição Federal, e aí me permitam agora, não vou projetar a Constituição, só vou pegar... não está aqui. Vou pegar a Constituição no artigo 70. O artigo 70 fala da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Quem é que é responsável pelo controle externo? Congresso Legislativo. Quem é que é responsável pelo controle externo no Rio Grande do Sul? Assembleia Legislativa. Agora eu vou... Esse é o artigo 71 da Constituição. Né? Agora eu vou ler o artigo 70. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária
operacional e patrimonial da União, Ctrl+C, Ctrl+V com relação aos estados, e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, quanto à legitimidade. Então, legalidade e legitimidade podem ser, será exercida, pelo Congresso Nacional, mediante controle externo. Então, a Assembleia pode analisar a legalidade e a legitimidade dos atos? Pode. Controle externo? Sim. Então, a administração pode legalidade e legitimidade? Pode. E a Assembleia, o Congresso, o Poder Legislativo pode? Pode. Gustavo, mas não estava o artigo 70 no edital? Estava. Quando o edital colocou controle da administração, ele pode ter colocado o artigo 70. Então a C está correta. D. O controle externo da administração financeira, orçamentária e de gestão fiscal é de competência exclusiva do Poder Legislativo. Exclusiva não. Não, porque se este controle financeiro, orçamentário e de gestão envolver legalidade, ele também pode ser controlado pelo Poder Judiciário. Se envolver legalidade, também pode pelo Poder Judiciário. Tá? Pois bem. Por fim, o controle judiciário ou judicial é, em regra, a posteriori. Né? Ele sempre vai ver depois do ato praticado. Raras são as possibilidades que ele pode antecipar-se ao ato. A regra é que ele sempre haja depois do ato, mediante, né, movimentação. E unicamente com relação à legalidade. O judiciário só controla a legalidade, ele não controla mérito. Ele só controla a legalidade, ele não controla mérito. Então, se é para marcar a incorreta, D. D. Essa eu botaria como média, tá? Botaria, Gustavo, essa tá muito fácil. Tá, então, que bom que tu achou essa fácil. É que eu tô levando em consideração as 8 questões, unicamente, né? Entre elas. Então, eu achei 2 bem difíceis, a 1 porque não tá no edital, então eu achei difícil. A 4, extremamente difícil, tá? Médias e 2 razoavelmente fáceis ali, né? Me pareceu. O resto tá no médio, certo? Mas eu não vou negar, fugiu um pouco ao que a banca costumava fazer de questões em relação a ela mesma, tá? Espero que eu tenha auxiliado os senhores e as senhoras. Se ainda restou alguma dúvida, né, por favor, me procura no Instagram ou no Facebook, lá, no Instagram é gustavo.s.santana, com 2 N's, e a gente conversa, enfim, se mesmo assim você, sabe, eu estou pensando em recorrer mesmo assim da questão tal, ver como é que estão meus argumentos, cara, eu te ajudo, sem problema nenhum, tá? O fato de eu ter esse entendimento, né, a gente está falando de direito, o fato de eu ter esse entendimento, de forma alguma, ele elimina ou ele diminui entendimentos diversos. Tá? Pelo contrário, o debate, né, a divergência talvez seja a essência do direito. Tá? Então, se ainda assim você pretende recorrer de alguma outra, precisa de algum auxílio, por favor, conte comigo, gente. Tá? De forma alguma, então, quero dizer que essa perspectiva aqui, essa visão é a minha, né? Mas, repito, não diminui né? E não deslegitima quem quer eventualmente recorrer, por exemplo, da 4 ou de alguma outra, muito pelo contrário, sinta-se apoiado, né? Inclusive, se tiver essa intenção. Tá? Foram as minhas visões acerca da questão. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Desejo ainda muita sorte agora nessa reta final. Sorte, porque a prova já está feita, né? Para que você, então, ingresse no curso esperado. Beijo no coração e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.